fala a professora Érica. Hoje nós vamos falar de potência na associação em série em paralelo. Estamos na frente 2C, aula 8. Bom, como nós já vimos no circuito em série, a tensão ela se divide em partes diretamente proporcionais aos resistores, certo? Entretanto, a intensidade elétrica ela será a mesma para todos os resistores. Quando nós falamos de associação em série, a equação mais adequada para se utilizar, falando de potência, seria P igual R vezes I ao quadrado, assim como está na figura. Se a corrente é constante, logo, a potência elétrica ela é diretamente proporcional à resistência. Sendo assim, se a minha resistência for maior, a minha potência também será maior. Essa potência vai dissipar mais, essa resistência vai dissipar mais potência. No circuito em paralelo, então, a corrente ela se divide em partes inversamente proporcionais. Entretanto, a tensão ela é a mesma para todos os resistores. Nesse caso, a equação de potência mais adequada seria P igual U ao quadrado sobre R, certo? Se a DDP, então, é constante, a potência elétrica ela vai ser inversamente proporcional à resistência. Logo, o resistor de maior resistência vai dissipar menos resistência, menos potência, diferentemente do caso do circuito em série, de resistores em série. Agora, quando nós temos uma ligação mista, o aconselhável é determinar a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores, certo? Aqui a gente tem um exemplo ao lado. Nós temos o nosso circuito. Eu tenho uma corrente que ela será dividida em duas e, conhecendo então a intensidade da corrente elétrica, nós podemos aplicar como P é igual a R vezes I ao quadrado, certo? Então, nós aplicamos a potência em cada um desses resistores, para daí sim nós conseguirmos encontrar a potência elétrica, certo? Porque nesse caso a potência ela vai depender tanto da resistência quanto da intensidade. Por isso, nós devemos primeiramente calcular a potência em cada um desses resistores e depois fazer a comparação de qual deles dissipa mais ou dissipa menos potência. Bom, vamos fazer um exercício. O exercício que nós vamos fazer da aula 8 é o exercício 18, que diz o seguinte: 3 lâmpadas incandescentes L1 de 220 volts e 600 watts, L2 de 120 volts e 120 watts e L3 de 120 volts e 240 watts estão associadas conforme o esquema a seguir. Aplica-se uma tensão de 120 volts entre os terminais A e B. Pessoal, aqui os terminais A e B estão nas pontas aqui do meu circuito, tá? Aqui nós temos representando as lâmpadas, nós temos essa bolinha, né, esse círculo com um X que representa as lâmpadas. Nós temos aqui a lâmpada 1 e a lâmpada 2, que estão em série, e a lâmpada 3 está em paralelo com a lâmpada 1 e 2. Supondo que as resistências das lâmpadas não variem, as potências dissipadas por L1, L2 e L3 valem em watts, respectivamente. Bom, então, pessoal, para começar a calcular a potência, nós vamos calcular a potência da primeira lâmpada, a resistência da primeira lâmpada. Logo, a resistência nós podemos utilizar da equação de potência. Potência é igual ao quadrado sobre R. Tá? Então, R seria o quadrado sobre P, potência. Então, para a primeira lâmpada, nós temos um resistor de 240 ohms. Lembrando, essas resistências não vão variar. Então, sempre serão as mesmas.
Para a lâmpada 2, vamos fazer a mesma coisa, utilizando a mesma equação. Entretanto, aqui nós temos uma potência da segunda lâmpada de 120. Logo, a resistência será de 120. Tá? E na lâmpada 3, eu tenho uma potência também de 240 e a DDP é a mesma, é de 120. Logo, a resistência, neste caso, são 60 ohms. Certo? Então, para a lâmpada 1, eu tenho 240 ohms. Para a lâmpada 2, 120 ohms, e para a lâmpada 3, 60 ohms. Lembrando, essas resistências não irão mudar. Logo, se L1 e L2 estão em série, nós conseguimos calcular então a resistência equivalente, que seria a soma das resistências, certo? Como nós vimos anteriormente, a resistência 1 e a resistência 2 valem respectivamente 240, perdão, ali, pessoal, é 240 mais 120. Então, a resistência equivalente seria 360. Aqui é 240 mais 120. Então, a resistência equivalente de 1 e 2 são 360 ohms. A corrente entre I1 e I2, que atravessa essas duas lâmpadas, pode ser calculada da seguinte forma. Na lei de Ohm, nós temos que U é igual a R vezes I. Então, só trocando ali as nossas variáveis, nós temos que corrente é igual a U sobre R. Então, a minha corrente é de 0,33 amperes. Como essas correntes elas estão em série, a corrente que passa no I1 seria igual à resistência que passa no I2, ok? A mesma corrente para os dois resistores, as duas lâmpadas nesse caso. Portanto, a tensão que cada lâmpada usa seria de 80 volts, certo? Então, tensão para a lâmpada 1 seria de 80 volts, já que ela tem uma resistência de 240 ohms, multiplicado pela sua corrente, então eu tenho uma tensão de 80 volts. Já para a segunda lâmpada, eu tenho uma resistência de 120 e passa a mesma corrente. Então, eu vou ter uma DDP de 40 volts. Então, para a lâmpada 1 e 2, eu tenho essas duas tensões utilizáveis. Então, para a lâmpada 1, eu consigo descobrir a potência, certo? Então, a potência da lâmpada 1 seria P igual U vezes I. Para a lâmpada 1, nós temos que o U, a minha DDP, é de 80 volts e minha corrente é 0,33. Então, só vamos multiplicar 80 vezes 0,33. Então, eu tenho uma potência para a lâmpada 1 de 26,7 volts, ok? Para a lâmpada 2, nós vamos fazer o mesmo processo. Então, lâmpada 2, eu tenho que potência é igual a U vezes I. Potência, então, é 40 volts vezes 0,33. Então, eu tenho uma potência de 13 watts. Então, já descobrimos as duas primeiras potências que ele estava pedindo no nosso exercício. Agora, vamos descobrir a potência da lâmpada 3. Bom, para a lâmpada 3, então, nós devemos encontrar a corrente. Sabendo que nós temos uma associação em paralelo, em série, perdão, e depois nós teríamos uma em paralelo. Nós sabemos que a corrente total de um circuito em paralelo seria a corrente de 1, 2, mais a corrente de 3. Lembrem lá, quando eu tenho um circuito em paralelo, a corrente total é igual à soma das correntes, certo? A corrente 1, 2 é apenas um valor, certo? Que nós já descobrimos, que é 0,33. Então, o meu I3 será
o I total, a corrente total do sistema, menos o 0,33 que nós já achamos anteriormente. Então, para calcular, devemos calcular a resistência total. Quando nós calculamos a resistência equivalente do sistema todo, e nós temos a DDP do sistema todo, nós conseguimos encontrar a intensidade de corrente do sistema todo. Logo, a resistência equivalente será 1 sobre 120 mais 240, que são os dois resistores que fazem uma associação em série, mais 1 sobre 60, que é o que faz a outra resistência em paralelo. Lembre-se, pessoal, resistência numa associação em paralelo é o inverso das resistências. O resistor 1 mais o resistor 2, eles formam um resistor de 360 ohms, certo? A partir do momento que ele se torna um resistor de 360 ohms, ele forma, então, uma associação em paralelo com o resistor de 60 ohms. Logo, eu teria dois resistores em paralelo, um de 360 e um de 60. Se eles estão em paralelo, nós utilizamos a regrinha da resistência, de soma de resistências em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 360 mais 1 sobre 60. Então, só estou fazendo os cálculos de resistência. 1 sobre resistência é igual a 7 sobre 360, só fazendo o mínimo múltiplo e comum, certo? Então, a resistência equivalente é 360 dividido por 7. A resistência equivalente de todo o circuito, ou seja, essas três lâmpadas são como se fossem 51,43 aproximadamente ohms. Okay? Então, para nós descobrirmos a intensidade da corrente, nós temos a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Para descobrir a corrente, então, U dividido por R. O U ele será igual para todos, já que nós temos uma associação em paralelo. Então, a minha DDP é de 120, o meu resistor é 51,42, que nós acabamos de descobrir. Então, a corrente total do meu sistema ela será de 2,33. Lembrando, então, que o meu I3 é igual ao meu I total, que agora é 2,33, menos o I12, que é 0,33, nós temos que a corrente que passa pela lâmpada 3 tem o valor de 2 amperes, certo? 2,33 menos 0,33. Bom, então sabendo que a corrente na lâmpada 3 é 2 amperes, nós conseguimos calcular a tensão. A tensão ela segue a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. A minha resistência será de 60 vezes 2. Lembrando, a resistência ela continua sempre a mesma. Então, será de 60 e 2 é os 2 amperes que nós acabamos de descobrir. Então, a tensão na lâmpada 3 ela tem o valor de 120 volts. Com a tensão, nós conseguimos, então, calcular a potência, ok? Potência na lâmpada 3 é U vezes I. A nossa tensão tem o valor de 120 volts e a nossa corrente de 2 amperes. Logo, eu tenho uma potência de 240 watts, ok? Então, resolvendo esse meu exercício, nós temos os valores das três potências, certo? Da lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3, respectivamente. Então, lâmpada 1 eu tenho 26,7, lâmpada 2 eu tenho 13,3 e lâmpada 3, 240 watts. Okay? Esse é o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem me chamar e eu vou responder as perguntas de vocês. Obrigada e tenham um bom dia.